Em 1958, eu fui morar em São Gregório com seu tio, com o Oswaldo. Quando foi em 59, ele já morava lá, em São Gregório. Quando foi em 59, nós mudou para Amarelo. Não tinha aquela casa. Ali ele construiu aquela casa para a gente morar. Lá nasceu o Romeu e o João. O Oswaldinho nasceu em São Gregório. E Rômulo já nasceu em Montes Claros, foi quando nós separou em 63. Que eu vivi com ele de 58 a 63. Então a gente morava lá no Amarelo, Fátima. E lá ele estava muito bem, indo muito bem. Mas ele partiu para uma ideia que não foi boa, sabe? Ele fazia carteira para comprar gado, vaca, para mexer com vaca. E esse dinheiro dessa carteira, ele desviava com bebida e mulher. E aí ele estava até bem, sabe? Mas não sabia administrar o negócio lá. A renda dele lá era gado, e ele estava bem. E ele tinha alambique também, que fazia cachaça, vendia as dornas de cachaça. Cachaça muito boa, tinha gente lá que lambicava para ele. E foi assim a vida dele. E lá a gente se sentia feliz, sim. Era muito bom, ele estava prosperando muito bem, ele estava com a renda boa, mas eu não sei por que quando foi em 63, em agosto de 63 que nós separamos, aí acho que ele devia para o banco, né? Porque ele fazia carteira para as vacas e não mostrava, não devolvia o dinheiro depois. E o banco acabou com o que ele tinha. Eu não sei como ele suportou para perder uma terra daquela, um lugar daquele, um lugar muito bom, ele estava prosperando bem mesmo, estava até bem, mas não soube administrar, não. A bebida acabou com a vida dele, viu? A bebida e festa, farra. Mas lá a gente era bem, plantava muita coisa, as roças, as coisas que tinha lá, era só para o consumo de lá mesmo. Tinha muito porco, e criava muito porco, era para a despesa mesmo da fazenda. Era muita fartura, milho, essas coisas que era para os bichos, né, que ele criava. Naquela época, ele estava indo tão bem que ele saía com boiada de muitas cabeças para trazer para Montes Claros, dia a cavalo, trazia boiada, vinha muitos vaqueiros, eles ficavam muitos dias vindo, trazer boi para vender em Montes Claros, trazia boiada, aquela quantidade. O banco veio, não sei se foi Banco do Brasil, acho que foi Banco do Brasil ou do Nordeste, não sei se foi do Nordeste, foi do Brasil, acho que foi Banco do Brasil, sim. Mas ali foi muito bom, Amarelo lá não tinha nada, foi quando ele recebeu aquela terra lá, que foi 100 alqueires de terra do Cirilo, lá não tinha nada, lá só tinha uma casa velha. Ele fez tudo, fez bons curral, casa de curral, aquela casa que a gente morava, fez tudo. Mas nós morávamos em São Gregório, ali, na casa, era 20 alqueires que ele tinha comprado de Eliseu, que Eliseu morava era lá, Adão do lado de cá do córrego, né, e nós do lado de lá. Nós moramos lá um ano e pouco mais ou menos. E depois construiu essa casa lá no Amarelo, nós fomos para lá. Lá ele fazia cachaça, tinha muita cana, plantados, canavial muito grande. E fazia cachaça muito boa, tinha muitas donas de cachaça. Estava vendendo essas cachaças. Agora, roça era mesmo para o consumo de lá da fazenda mesmo. Tinha muito porco que era consumo da fazenda mesmo. Essas coisas assim, que ele tinha a renda dele mesmo, era o gado. Fez curral muito bom, cancela muito boa que o Poró fez, aquelas cancelas. E estava indo muito bem, fazenda toda cercada, porque é difícil a gente cercar uma fazenda de 100 alqueires, e era toda cercada, e muito empastado, muito gado, e essas coisas. Quando estava construindo Brasília, nós plantava muita horta, alho e cebola. E ficava muitas semanas o pessoal que ele contratava para fazer trançar o alho, sabe? Quando o alho estava todo trançado, Arthur, que ainda é vivo, que era o carreiro dele, Arthur mora aí em Campo Azul. Pode perguntar isso para Arthur. Arthur pegava o carro de boi com 6 bois, todo esteirado, o carro com as esteiras, enchia o carro de boi até lá em cima. Bem no topo mesmo, lotava, enchia de cebola e alho, mas era alho, para levar para
para São Romão, para eles comprar para Brasília, quando estava construindo Brasília. Ele vendeu muita mercadoria para Brasília, tirado lá da terra. E para o carro de boi não vir vazio, sabe o que fazia? Vinha cheio de cabeça de surubim e abóbora e batata doce. As batatas imensas, cada batata você precisava de ver. E trazia isso. Comprava da hora que quem queria comprar o alho em quantidade, às vezes não tinha o dinheiro, trocava, fazia a troca, fazia a barganha com o peixe e com as abóboras, a batata, fazia barganha com o alho. Mas eles vendeu muito alho para Brasília, quando estava fazendo Brasília. E quem apanhava esse alho para levar para Brasília, lá em São Romão, era aqueles aviãozinhos teco-teco, é que levava esse alho. Lá foi muito bom, eu tenho muitas recordações boas de lá. Muitas. Tem umas boas, outras não tão boas, mas é assim mesmo. Eu tenho muita saudade do Oswaldo daquele tempo, porque o Oswaldo até um tempo ele foi muito bom. Mas acho que ele foi enjoando de mim, parece, sei lá. A gente na roça também anda descanchelado de todo jeito. Então ele vinha muito aqui para Montes Claros, gastava muito com mulherada aí, levava fotos e fotos de mulheres, ele envolvia mesmo e gastava mesmo, e aí foi diferenciando, sabe? Foi mudando, as coisas foi mudando. Mas lá era muito bom, tinha muitos funcionários. Eu não posso falar dele sobre, assim, ruindade comigo dentro de casa, não. Porque eu tinha sempre duas, três funcionárias que trabalhavam lá dentro de casa, para mim, olhava menino, cozinhava, arrumava casa, lavava roupa. Então, ele era muito bom. Oswaldo não era ruim, não. Mas eu não sei o que foi que viu, né, que deu. Acho que era coisa que não era para dar certo mesmo. E foi isso aí. Ele me pediu para sair, fui para casa da minha irmã, da casa da minha irmã. Eu vim com os meninos, ele pediu para os meninos ir lá, para ficar uns dias, eu mandei os meninos, ele não quis me devolver mais os meninos, eu só fiquei com o que eu estava com ele na barriga, porque o que eu estava grávida quase de 3 meses, que é de Roma, e vim embora aqui para Montes Claros. E com essa vinda minha, ele também não sei o que aconteceu lá, mas Romeu já estava na casa do Dudu, ele esparramou esses meninos, não sei o que deu nele, ele foi para Campo Azul, de Campo Azul ele foi para Goiás, não sei. E por aí ele foi desmanchando a vida dele, mas até quando a gente morava lá, estava bem, tudo bem. Muito bem mesmo, ele estava muito bem. Mas ele foi bem até em 63. De 63 para cá, ele não teve mais nada na vida. Apesar dos pesares, todo lugar que ele morou, ele fez uma grande amizade com todo mundo. São Luís ele tinha muito amigo importante, gente boa mesmo. O pai foi para lá depois da última vez que eu vi o pai, foi em Montes Claros. Eu estava na casa da minha mãe, ele chegou lá e falou que queria falar comigo, encontrei com ele lá na casa de Tiadão, na casa de Adãozinho. Eu convivi com o senhor Oswaldo Pereira Almeida numa época em que eu era muito novo. Então, a minha permanência com ele foi coisa muito rápido, mas apesar de tudo isso, foram momentos muito bons. Oswaldo era uma pessoa muito extrovertido, alegre, gostava de contar casos, né? Por isso, apesar de todas as dificuldades pelas quais passamos, ele enfrentava dignamente essa situação, não deixando de fazer aquilo que era necessário para o sustento da família, que era arregaçar as mangas e colocar as mãos na charrua, né? Ou seja, trabalhar. E, portanto, neste período que aqui passei com ele em Belo Horizonte, ele vendeu alumínio, vendeu telas para a televisão, enfim,
enfrentou dignamente a sua experiência, a sua situação. Foram momentos bons, alegres, e depois veio a doença, em que também, apesar de estar passando por aquilo, nunca ouvi de pai uma reclamação sequer, ou queixas a respeito da própria doença. Não falava nada, não queixava nada, enfim. E também enfrentou dignamente essa situação. Acredito eu que ele tenha morrido em paz. Se não realizou o que desejava, foi por falta de circunstâncias que o favorecesse dessa forma. Gostava muito de contar casos, hein? Adorava contar histórias. Era um contador de histórias nato. Então, quando se encontrava na roda de amigos, sobrinhos, filhos, não deixava de contar as suas. A gente aprende muito com essas histórias, sobretudo enfrentar as dificuldades ou ter dignidade para que a gente possa passar pela situação de maneira mais forte. Casa Almeida. Eu sou o Arlen Durães Almeida, filho de Oswaldo Pereira de Almeida e Graciano Durães Martins. Minha esposa, Shirley Cailinho Olegar Almeida. meu filho, o Arlen Durães Almeida Júnior. minha filha. Laísa Maria Sena de Almeida. Então, estamos aqui para lembrar do nosso bom e velho Oswaldo. Para os meus filhos e para o meu pai, né? Que é bom sempre a gente estar levando ou trazendo as lembranças dele. Então a maior lembrança que eu tenho do meu pai, que essa não dá para esquecer, foi quando eu levei ele, eu morava em Natal, e na oportunidade ele foi me visitar em Natal, e nessa visita eu levei o pai para a praia. Porém, não consegui colocar uma bermuda no meu pai. Por mais que eu insisti naquela ocasião, pai, vamos para a praia, coloca uma bermuda, coloca um short, ele não colocou. Resumindo a história, fomos para a praia, meu pai foi de calça para a praia, e nessa oportunidade só dobrou a barra da calça e ficou na praia assim o dia inteiro. No máximo que ele fez foi molhar os pés, mas não entrou na água. Essa é uma lembrança que eu guardo com muito carinho do meu pai, tá bom? Era marrento, seu Oswaldo, viu? O que eu mais lembro do meu avô era a gente jogando baralho, né? A gente jogava muito truco. Meu avô sempre tinha uma bala no bolso, sempre dava a gente sempre muita. Meu nome é Débora Durães Almeida, filha de Oswaldo Pereira Almeida e Graciana Martins Durães. Em alguns momentos eu já escutei alguns primos e alguns tios falando que a história do meu pai daria um belo livro. E se eu fosse entrar nesse livro, com certeza eu estaria alguns capítulos à frente. Então vou contar um pouco da parte desse livro. Meu pai foi um grande incentivador para que eu estudasse, porque sempre gostei de leitura, sempre gostei de ler, e isso começou desde pequena. Eu lembro que eu pegava os livros, folheava, mas não sabia ler. E meu pai, vendo isso, ele me ensinou a ler. Ele que me ensinou as primeiras letras, as primeiras palavras, a contar, as primeiras operações básicas da matemática. E lembro que quando eu entrei na primeira série com 6 anos, não tive dificuldade para aprender. As nossas condições
financeiras não eram das melhores, mas ele sempre falava conosco, os filhos, né? Que a gente deveria sim estudar. Nem todos tiveram as mesmas condições de estudar. Em algum momento também tive que parar, mas era uma meta minha, era um sonho meu. E eu queria dar esse presente também para o meu pai. Eu queria formar. E mais uma vez o meu pai entra para me ajudar. Eu tive a minha primeira filha e ele junto com minha mãe ajudou a olhar a minha menina. Quando ela ainda era pequenininha, ele que dava papinha, colocava para dormir, ele ali junto com a minha mãe. Então assim, lembro muito disso. Chegava de manhã, deixava minha menina lá e os dois cuidando dela. Infelizmente, ele não tive a presença dele na minha formatura, ele faleceu antes. A figura do meu pai e sempre foi muito importante para mim. Seus ensinamentos, as suas falas, as dificuldades, a gente também aprende, né, a ser forte. A figura de um homem bondoso que sempre procurava ajudar a todo mundo. E eu acho que nem sempre ele foi ajudado nos momentos que precisou. Ou melhor, foi pela minha mãe. A minha mãe sempre ali, presente, que conviveu, que viveu com ele até o fim. E nós, os filhos, né, amparando nesses momentos. A figura de um pai que contava causas, né? Causas que a gente nos fazia rir, que a gente tinha medo, às vezes duvidava do que ele contava. E pegava o violão, cantava canções e nessas canções ele colocava os nossos nomes, ele inventava as canções e colocava os nossos nomes no meio. Eram momentos alegres, bons, que eu não esqueço. Agora o que resta é a saudade, né? A saudade desse pai que se foi. Muita, muita saudade. E também a dor de pensar que a gente muitas vezes não o compreendia por causa de algumas coisas que aconteceram. Mas o que fica mesmo, e que eu nunca vou esquecer, né, que eu falo que é a dor de a gente não compreender, mas a dor que dói mesmo é a sua ausência. Meu pai sempre foi meu amigo, foi meu primeiro professor. Então sinto falta assim dessa presença e do seu amor. Eu, Gilberto Santos, marido da Débora, como ela fala que seria um livro, né, que a história do seu Oswaldo dava um livro e um livro muito bacana, né, e cujo eu faço parte de alguns capítulos, onde eu entrei nesse livro nos capítulos finais. Tive o prazer, tive a honra de conviver com essa família, com ele, né, durante esse período. E eu gostaria que ele já tivesse esse fim, né, do livro. Gostaria que ele estivesse aqui entre nós, uma pessoa que, para mim, merece todo o meu respeito. Aprendi muito com ele, convivemos bastante, divertimos muito, viajava comigo, participei de momentos maravilhosos com ele. Gostava de jogar o baralhinho dele, ele perdia, ganhava, ele queria estar ali divertindo e passando horas felizes ali com a gente. Então assim, se eu fosse definir Oswaldo Pereira de Almeida em uma única palavra, eu acho que eu falaria guerreiro. Para mim ele foi uma pessoa batalhadora, lutadora, uma pessoa que não gostava de desistir. Até os últimos dias da vida dele, ele sempre lutou por aquilo que ele mais se admirava na vida dele, que eu acho que era a família, tinha orgulho de falar dos filhos. E assim, para mim, ele
teve e sempre terá o meu respeito. Deixo aqui um pouco do meu depoimento com ele. Se a gente fosse falar tudo que a gente viveu ao lado dele ali, as alegrias que deixou, né, eu acho que a gente falaria por horas. Mas, resumindo um pouco da história que eu convivi com ele. Aos visitantes da Casa Cultural, eu sou Dayana, filha caçula de Oswaldo, nascida no ano de 74, no dia 5 do mês 7. Falar sobre ele é dizer que de forma simples e baseado no princípio de educação para com as pessoas, assim ele procurou formar o nosso caráter. Olá, Casa Almeida, aqui é Débora Durães Almeida e eu vou falar um pouco dos meus irmãos, do Ted Hudson e do Wisman Durães Almeida. Pai e mãe, né, Graciano Martins Durães, tiveram 6 filhos, o Ted, o Arlen, o Watson, o Wisman, eu e a Dayana. O Ted era o mais velho, né, foi o primeiro. Ele, por ser o mais velho, sempre foi muito responsável, muito trabalhador, alegre, divertido. Adorava contar história. Eu acho que ele herdou isso um pouco do meu pai. Ele casou com a Carla e eles tiveram o Breno Hudson. Depois ele mudou para São Paulo e lá ele veio a casar com a Andressa, onde eles tiveram 2 filhos, o Heitor e o Arthur. O Ted, ele sempre foi muito religioso, era de igreja, acompanhava e foi presidente do grupo de jovens, e ele chegou a ser ordenado ministro de Eucaristia. Então ele ministrou aí durante algum tempo. Infelizmente ele teve problema renal, perdeu os 2 rins, deixou de funcionar, né? E ele começou a fazer os tratamentos de hemodiálise e diálise, ele alternava esses tratamentos. E durante uma sessão de hemodiálise, ele contraiu uma bactéria, deu infecção generalizada e infelizmente veio a óbito. E o Wisman era o caçula, né, dos homens da minha mãe. Ele sempre muito calado, reservado. Muito trabalhador também, responsável. Meu companheiro, eu falo que o Wisman era meu companheiro porque nós estudamos da primeira série à 8ª série juntos. Então íamos sempre para a escola juntos. Então essa era minha companhia para a escola. E o Wisman casou com a Leila e teve 2 filhos, a Maria Eduarda e o João Vitor. O Wisman, devido a um tumor, ele também veio a falecer. Faleceu muito novo, ele tinha 40 anos. Eu sei, né, que se eles estivessem aqui, eles também gostariam de falar, né, alguma coisa a respeito do pai, mas infelizmente não é possível, né? A gente sente muita falta deles, é muita saudade também. E só uma curiosidade, porque eu falo que eu não lembro de ver meu pai chorando. Aí lembro sim, ele teve uma vez que ele chorou. E a vez que ele chorou foi quando ele recebeu a notícia que o Charles havia falecido. Então assim, a gente, né, pensar que o pai teve muitos filhos, como ele sentiu a perda de um, né? Então, assim, é isso. Era o que eu queria falar um pouquinho dos meus irmãos.
Falar do meu tio Oswaldo é extremamente fácil para mim, devido ao seu temperamento tranquilo, brincalhão, sempre sorrindo e com um repertório que jamais acabava. Para vocês terem uma ideia, sempre que eu ia em Belo Horizonte, eu passava na casa dele e numa dessas viagens eu levei ele comigo para Montes Claros, para visitar a minha mãe, para visitar os irmãos dele. E chegando lá, no dia que nós voltamos, para vocês verem o tanto que ele falava, ele não parou absolutamente nenhum minuto de falar de lá até Belo Horizonte. Mas era muito bom, muito alto astral, muito bem-humorado, tinha o dom de transmitir toda essa boa energia para a gente. Ele cumpriu realmente a sua missão aqui na Terra com muito talento, muito brilhantismo e nos deixou muitas lembranças e histórias fascinantes. É que a gente não lembra de todas, né, para contar. E o que eu posso guardar dele é o seu exemplo de homem honesto, íntegro, de um coração maior que ele próprio, extremamente simpático e com características tão peculiares que cativavam a todos. Era muito brincalhão, sempre sorrindo o tempo todo. É isso que eu tenho de falar do meu tio. Muito obrigado a todos.